Fala, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal, trazendo mais um conteúdo hoje para vocês, e a partir daqui a gente vai discutindo as matérias, tudo que está rolando no nosso Brasilzão aí, né? Cada dia ficando mais maluco isso. Hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu não costumo reagir a vídeos maiores, mas a gente precisa reagir a 2 vídeos, tá? Vocês devem conhecer, né, o vereador de Erechim, o Rony Gabriel, um cara que, assim, tem meu respeito, tem a minha admiração. Conheci ele através do canal dele, né, que tem um canal muito bom nas redes sociais, né, um impacto muito grande, principalmente no TikTok que ele tem. E aí, ele acabou entrando, vamos dizer assim, numa pequena treta com o pessoal do MBL. Eu achei relevante demais, vocês devem conhecer aqui o Rony Gabriel, eu achei relevante demais a gente discutir e debater essa treta, esse vídeo que o Rony Gabriel teve, né, porque, de certa forma, ele expôs alguns pontos que muita gente fica incomodado em falar, né? Ou seja, expor pessoas que se apresentam como figuras de direita, mas são literalmente as figuras do Centrão, né? Ou seja, hoje o Centrão tem um impacto muito grande e o Centrão se apresenta de direita, né? Como figuras que a gente pode dizer, por exemplo, o Valdemar da Costa Neto, né? Para mim, de forma alguma, é gente de direita, é Centrão, sempre foi. E aí, o Rony Gabriel expôs esse pessoal, inclusive, o pessoal que ficou revoltado com ele deu resposta aqui, foi o pessoal do MBL. Vamos assistir aqui, esse trecho aqui do Rony Gabriel. É um trecho que, sabe, vale a pena, né, muito a gente debater sobre esse vídeo. Embora eu não costumo colocar vídeos maiores, esse vídeo eu acho que tem 6 minutos do Rony Gabriel, 8 minutos, mas nós vamos assistir esse trecho aqui para a gente começar com o editorial dessa forma, tá? Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Essa treta aqui você vai gostar, dá uma olhada. O sistema sempre se reorganiza e o sistema manda no Brasil. Mas quem é o sistema? Bom, o que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo é capaz até de eu perder seguidores. Mas eu vou mandar real pra vocês sobre um negocinho que vocês não perceberam ainda. Antes de mais nada, vocês precisam entender uma coisa. O sistema não é uma pessoa, é um grupo. Um grupo que se alinha em prol de interesses próprios e usam da máquina pública e do Brasil para alcançar esses interesses. Hoje nós temos alguns nomes que podemos dizer que são os nomes mais fortes no meio desse sistema todo. No judiciário, Gilmar Mendes, o cara que manda e desmanda no judiciário. Se você acha que é o Xandão, esquece. É esse cara aqui. Na política, os nomes mais fortes: Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer. Fernando Henrique Cardoso, muito mais velho, já tá, né, pendurando as chuteiras, e Michel Temer que continua dando as caras. Óbvio que nos tentáculos de Michel Temer você tem várias figuras, como Davi Alcolumbre, você tem o Kassab, e várias outras figuras que andam por aí, como Aécio Neves, uns mais fortes, outros mais fracos, mas todos sobre os mesmos tentáculos, naqueles propósitos que eu já falei para vocês. Presidentes de partidos, empresários, deputados, governadores e assim por diante. Vocês precisam entender uma coisa: o sistema não tem ideologia. E sempre, absolutamente sempre, eles são de centrão. Eles têm tentáculos na esquerda, como também têm tentáculos na direita. E o sistema sempre se organiza. Quando eles não conseguem mais eleger os candidatos deles, eles criam as legendas partidárias. Quando eles não conseguem mais roubar no mensalão e petrolão, eles aumentam o fundo eleitoral lá em cima para ter dinheiro para investir nas suas campanhas. Quando eles não têm mais popularidade, eles criam as emendas parlamentares para distribuir para prefeitos e vereadores e municípios para amarrar essas pessoas para continuar votando neles. Afinal de contas, eles estão ajudando. Quando tem alguém preso, eles soltam. Quando tem alguém solto, eles prendem. Quando tem um grupo político mais forte, eles se unem. Quando tem alguém que está apodrecido, eles descartam. Quando os partidos começam a ficar enfraquecidos, eles criam as federações. E quando os nomes começam a ficar velhos, eles substituem por novos nomes. Os estagiários, como Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul e outras figuras que a gente vê aí no Brasil. Você nunca se perguntou por que Bolsonaro não conseguiu formar o seu partido, que era o Aliança pelo Brasil? Teve mais de 183 mil apoios descartados, colhia assinatura como ninguém, mas aí o TSE vinha e desvalidava a assinatura, jogou a ideia do partido no lixo. Bom, agora vocês imaginem Bolsonaro com um partido próprio, onde ele escolhesse as pessoas e tivesse o poder de decisão total dentro desse partido. Seria um problemão.
para o sistema. Eles chegaram ao ponto de exigir que todas as assinaturas fossem registradas no cartório e depois foram ao CNJ contra o apoio dos cartórios para a criação do partido. Ou seja, o sistema fez de tudo para que o Bolsonaro não tivesse um partido, onde ele tivesse controle e certamente levaria uma multidão de deputados, senadores, governadores e o povão junto com ele. Não chama a atenção de vocês que, por exemplo, o MBL conseguiu formar um partido, tal do Partido Missão? O MBL, que tem entre suas principais figuras o deputado Kim Kataguiri, esse cara aqui que é o chefinho deles, tal de Renan Santos, Guto Zacarias em São Paulo, essa menina Amanda Vettorazzo, que é vereador de São Paulo, e o Mamãe Falei, aquele das ucranianas. Esses dois aqui eu nem faço ideia quem são. Ou seja, um grupinho de jovens conseguiram formar um partido e Bolsonaro não conseguiu. Uau! Só para contextualizar o MBL, eles surgiram durante o impeachment da Dilma, se grudaram no Bolsonaro, elegeram alguns candidatos, muitos que faziam parte desse grupo se mandaram, outros ficaram e eles continuam assim. Mas formar partido é fácil? Não é. Precisa de engajamento? Precisa. Então presta atenção no porquê que eles conseguem formar partido com tanta facilidade. Primeiro ponto, quando você olha para o MBL e vê as ideias dele, você já olha, pô, esses caras são de direita, esses caras são bons. Inclusive, dá uma olhadinha no vídeo do presidente deles. As ideias que esse cara defende, vê se não é uma coisa maravilhosa de um mundo utópico, onde tu votaria nesses caras aqui, ó, sem pensar duas vezes. Pode ser eu. Se for candidato, eu farei sem abrir nenhuma concessão de discurso. Cansamos de buscar a paz. Nós queremos a guerra. Eu quero que o Walter Salles, dono de banco, filho da puta! Vai se fuder! O comunismo tem que ser criminalizado no Brasil. Com certeza. O que eu quero fazer com um traficante que tá todo mundo chegando pra polícia é chacinar o cara. Ah, mas vai vir um despacho do STF. Se o despacho é ilegal, não vai ser cumprido. Vai se fuder, vai. Um bando de banqueiro, filho da puta. Lei, ordem e medo. O vagabundo tem que ter medo. Prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou. Um vagabundo com medo significa um cidadão tranquilo. Enquanto tiver alguém solto numa facção. Pessoal, eu tô dando pausa aqui pra ver se eu consigo fugir da questão dos direitos autorais que eles colocaram na música aqui. Significa que nós somos perdendo essa guerra. Ou seja, pré-candidato à presidência de 2026. Possivelmente. Pois é, né, gente? E esse cara de direita. Agora dá uma olhadinha em alguns banners dos congressos que o MBL fez antes de formar esse partido. Presença confirmada, Michel Temer, ex-presidente da República, no Congresso Nacional do MBL. Segundo o Congresso Nacional do MBL, palestrante, Gilmar Mendes. Guga Noblat, filho do Noblat. Aquele mesmo que debocha do Bolsonaro, que fica debochando de todo mundo que é de direita. É hoje o MBL com quem? Fernando Henrique Cardoso na academia do MBL. Olha só a galera que instrui, que palestra, que eles chamaram, né, pra perto. É hoje João Amoedo, Kim Kataguiri e Arthur Duval na academia MBL. Ou seja, o local que eles fazem treinamento. Com quem que eles recebem treinamento? João Amoedo, ex-presidente do Partido Novo, que hoje é Lula até debaixo da água. Pedido de impeachment de Bolsonaro. Olha só. Joyce Helsman, Gleisi Hoffmann e aqui, ó, Kim Kataguiri. Quem? MBL. Pedindo impeachment do Bolsonaro. Mais um pedido de impeachment do Bolsonaro. Olha aqui, ó, quem tá aqui. Gleisi Hoffmann, Kim Kataguiri do MBL e a catrefada toda do PT e do PSOL. A Jandira Fegali. Pô, bicho, ainda bem que ela tá de máscara, né? Porque essa é ruim de olhar. Sabe o que é mais interessante? Vieram denúncias de que o MBL coletou assinaturas sem avisar que era para criar um partido, dizem signatários. Eles diziam que era em defesa da saúde e educação e, na verdade, estava contribuindo para formar o partido. Mas nunca essas denúncias foram levadas adiante. Eles conseguiram formar um partido. Então, cara, a verdade é o seguinte. Esses caras aqui, se tu vai ver o trabalho deles, principalmente do Kim, da Amanda, do Guto, até eu gosto. Eu curto às vezes, porque realmente eles têm umas ideias que parecem ser muito boas. Só que não se engana. Essa galera conseguiu formar um partido porque eles não são ameaça ao sistema. Eles são contra a anistia. Eles são a favor da prisão do Bolsonaro e não é de hoje, é de sempre. Eles não se posicionam nas pautas importantes do Brasil, atacam o Nicolas Ferreira, atacam o tempo todo a figura da direita. E eles acabam se tornando perigosos porque eles atraem a direita, principalmente o grupo jovem, para seguir eles por causa das pautas que eu julgo boas que eles defendem. E depois manipulam essa galera para ser contra a própria direita. Então, basicamente, Bolsonaro não conseguiu formar um partido, mas esses caras conseguiram pelo simples fato de que eles são estagiários do sistema. O sistema que usa os presos do 8 de janeiro como moeda de troca para chegar ao poder. O mesmo sistema que não tem problema nenhum se jogar no governo Lula ou no do Bolsonaro ou quem tiver em poder para sugar o Brasil até o fim. O mesmo sistema que se reinventa. Se reinventa e quando os velhos vão embora, novos nomes sempre precisam surgir. Assim como a esquerda tem sua juventude, assim como a direita tem a sua juventude, comigo, com o Nicolas Pavanato, essa galera toda, o sistema também tem os seus jovens.
Agora, se me perguntar quem que financia o MBL, esse cara aqui, com aquele discurso maravilhoso, volto a repetir, vai ser difícil de você descobrir. E digo mais, se você segue esses caras aqui, Amanda Leitorazo, Guto Zacarias, Renan Santos, Kim Kataguiri e o Mamãe Falei, o Arthur Duval, os outros eu não sei quem que é, não tem problema. Realmente, dali surgem ideias boas, mas fiquem cientes, tem muito interesse por trás disso. Esse vídeo serviu mais de alerta, porque tem muita gente que me segue esses caras e acham que eles são referências. E tudo bem achar, é da democracia. Mas se tu é direita, conservador, bolsonarista, toma cuidado pra quem tu dá ouvido, porque o sistema é foda, meu parceiro. Vamos lá. Por que eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês poderem debater um pouquinho? Eu já questionei aqui muitas vezes a atuação do MBL, né? E sim, acho que é um bando de mimadão, né? Um bando de gente que realmente, sabe, vive num mundo onde homens de 40 e poucos anos ainda acham que são adolescentes de 16, 17 anos. Eu acho que é uma opção pessoal deles, mas eu concordo em número, gênero e grau de que o MBL se perdeu há muito tempo e de que o MBL hoje, literalmente, ele não representa a direita, né? Eu não sou bolsonarista e eu já falei isso 1 milhão de vezes, mas eu sei que o Bolsonaro é o maior líder de direita que já teve. Não adianta você vir tentar me convencer que o Rodrigo Maia ou que o Aécio Neves é o cara de direita. Não adianta tentar me convencer que esse cara do Centrão, que tá aí sendo cotado como favorito, é o cara da direita, né? O nome da direita é o Bolsonaro, apesar de que eu tenho divergência com o Bolsonaro, mas a gente precisa ser honesto e sincero. Então, um dos meus problemas é o meu sincericídio. Vocês sabem que eu falo na lata, né? Eu não falo para agradar. Se eu fosse o tipo de cara que quisesse para agradar, eu ia falar, não, eu sou Bolsonaro até o fim. Não sou. Tenho críticas ao Bolsonaro, né? E durante um tempo eu falei, não, eu acho o Tarcísio melhor do que o Bolsonaro. E me enganei. Mas por que eu quis dizer isso? Porque eu tô vendo também muita gente caindo no discurso, né, da falácia de que esses caras e olha quem que os caras vêm lançar para presidente. Pelo amor de Deus, isso é uma vergonha, né? Isso é uma vergonha. Eu já me sinto envergonhado de ter o atual presidente da República que nós temos. Aí vocês vêm colocar um filhinho de papai de 40 anos, aí é sacanagem, né? Aí é sacanagem. Agora, os caras, né, foram lá e detonaram o Rony Gabriel. E aí o Rony Gabriel deu a resposta. E é por isso que eu quero que vocês assistam esse trecho aqui da resposta comigo. O sistema me encontrou e resolveu me atacar. E para isso, obviamente, eles mandaram seus cachorrinhos. O tal do Renan Santos, presidente do MBL e do tal do Partido Missão. Isso porque, hoje à tarde, logo após o meio-dia, eu postei um vídeo explicando como o sistema funcionava, quem eram os estagiários dos sistemas e é óbvio, eu expus essa galera. Claro que eles ficaram irritados, porque ninguém jogou essa verdade tão forte na cara deles, principalmente pro pessoal de direita que ainda nada por esses otários. Só que, gente, dá uma olhada nisso daqui. Primeiro o cara, às 2 e pouco da tarde, né, veio lá e fez um monte de ha e comentou lá na minha postagem. Como já diria Olavo de Carvalho, risinho de deboche, argumento de puta. A questão é que, não satisfeito com isso, esse cara abriu uma live às 3 horas da tarde e passou mais de 30 minutos tentando rebater os argumentos do meu vídeo. Basicamente o cara ficou me chamando de burro a live inteira. Parei pequenos trechos aqui pra vocês só pra contextualizar o negócio. Dá uma olhada nisso. Aquele jeito burro que a gente conhece. É um bolsonarista direitinho, é do PL, tem menos de 40 anos. Você já sabe, né, Riso? Puta que me pariu, viu? Puta que me pariu. Vamos lá. Legal, ele falou da minha idade, do meu partido, me chamou de burro, uma das 350 vezes que ele falou isso durante o vídeo, mas essa parte eu vou deixar pra responder no final, porque obviamente eu não vou responder todo o vídeo, mas eu quero que vocês olhem só 2 trechinhos. O primeiro é quando eu falei que Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso ainda tinham seus tentáculos no sistema. Além de me xingar, esse cara passou a live inteira defendendo Michel Temer, xingando Bolsonaro, xingando bolsonaristas, falando contra a anistia, xingando a mim, xingando o Nicolas, etc. Tudo com essa boca suja que vocês estão vendo aí. Mas olha só esse trecho. Critica os nomes mais fortes, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer. Fernando Henrique Cardoso, muito mais velho, já tá, né? De onde esse cara tirou isso? O Fernando Henrique Cardoso, coitado, é um senhor muito... Acho que ele já tem mais de 90 anos, ele tá senil. Ele não tá se envolvendo mais nada com político. O cara fala que o Fernando Henrique Cardoso manda em alguma coisa hoje. Ele que se manteve fiel ali ao partido dele, que tá acabando. O PSDB acabou. Falar que ele manda em alguma coisa... E achar que o Michel Temer também é esse player desse tamanho, não é também.
Cara, aí é já onde já entra o ponto, né? Falar que o Michel Temer não é um player desse tamanho, falar que o Michel Temer não tem essa influência toda dentro da política, vocês só podem estar de brincadeira, né? Então aí já mostra que realmente, né, para defender os argumentos vale tudo, né? Até tentar te desinformar. Isso aí não tem... Ninguém tem dúvidas que hoje um dos caras mais fortes do sistema é o Michel Temer. Vem cá, talvez uma das pautas mais importantes que a ala bolsonarista vem defendendo, né, que o pessoal do Bolsonaro vem defendendo, é a anistia. Foi quem que teve a reunião para transformar isso em dosimetria? Então, aí já mostra um desconhecimento sem tamanho, né? Novamente, é difícil, né, cara? A galera é muito burrinha, né? Uma desvinculação total, disse que eu sou burro pra caramba e disse que os caras são senis. Mas aí lá no final da live, olha só o que ele fala. Vamos dar uma olhadinha em alguns banners dos congressos que o MBL fez antes de formar esse partido. Presença confirmada, Michel Temer, ex-presidente da República, no Congresso Nacional do MBL. Segundo Congresso Nacional do MBL, palestrante, Gilmar Mendes. Guga Noblat, filho do Noblat. Ele mesmo que deposta do Bolsonaro, que fica debochando de todo mundo que é de direito. É hoje, o MBL com quem? Fernando Henrique Cardoso na academia do MBL, olha só. Guga Noblat, vocês sabem quem que é? Né? Guga Noblat é um dos jornalistas mais de esquerda que existe. Essa turma é a turminha que está sempre junto com o João Dória. Ontem, João Dória, né, postou uma foto do lado do Gilmar Mendes e parabenizando o Gilmar Mendes pela atuação dele, inclusive, né, na ida contra o Bolsonaro. Ou seja, a pauta desses caras não é ser pró-Brasil, é ser anti-Bolsonaro, né? E aí, vocês podem falar o que for, mas que esses caras fazem uma oposição pesada ao Lula, não. Eles gostam muito mais do Lula do que do Bolsonaro, isso é fato. A galera que instrui, que palestra, que eles chamaram. Até hoje. O MBL chamou 2 ex-presidentes da República que participaram dos seus eventos, hein? E isso não significa adesão nem ao PMDB nem ao PSDB. Nós temos, uma capacidade de chamar presidentes da República para estar conosco. Vocês veem como os caras se enrolam até para defender a palhaçada que eles fazem aqui, né? Primeiro, óbvio que os estagiários dos sistemas vão defender os seus chefes. E segundo ponto, você não disse que eles eram cinis? Vocês não dissem que eles não estavam mais no jogo? Por que agora eu sou burro e vocês levam eles nos congressos de vocês e para fazer todo o treinamento? Parece que tu só confirmou tudo aquilo que eu falei. E na verdade, gente, se vocês assistirem toda essa live, até recomendo que assistam. É bom pra vocês verem o que esse tipo de pessoa fala, porque quem é de direita tem que assistir essa porcaria até pra entender se é isso que vocês querem ou se vocês querem uma coisa diferente, algo mais eu, assim, Bolsonaro, Nico. Porque durante essa live vocês têm que ver os absurdos que esse cara falou, além de me xingar de todo tipo de coisa diferente, que eu nunca vi alguém fazer tanto malabarismo pra provar que tudo que eu disse no vídeo é a verdade. Mas o pior, gente, o pior é essa parte aqui. Cuidado. Esse vídeo foi um grande alerta. Ele alertou muito capaz esse alerta. Cara, o lance assim, galera. Digo pra vocês com carinho. Se você é uma pessoa muito capaz, não entre pra política. Política é uma parada que envolve administrar coisas multifatoriais. As coisas que você faz têm consequências sobre o mundo, sobre a realidade, sobre outras pessoas. E num país muito desigual, muito pobre como o Brasil, em que a base da população não tem meios de se proteger por diversas razões, desde se proteger fisicamente da ameaça do crime, até se proteger intelectualmente da mentira alheia, dos números errados, de um golpe dado na aposentadoria do senhor de idade. Cara, o homem público ele tem que ser muito capaz e muito resoluto. Então se você é um cara simplório e meio burro como esse cara, mano, não vai pra política, cara. Sério, é ruim. Sabe, nessa parte eu tenho que concordar com esse cara. E realmente, Renan, política é uma questão complexa, que tem muito mais a ver com o mundo à nossa volta. Tem muitas coisas complexas que precisam ser estudadas. É por isso que, diferente de você, eu terminei a minha faculdade. É por isso que, diferente de você, como você disse no início, de Erechim, 31 anos, do PL. Pois é, eu tenho 31 anos, tenho filhos, tenho família. Meu pai, Renan, é um caminhoneiro, minha mãe é cabeleireira. Eu passei a minha vida inteira estudando. Renan, meu primeiro emprego foi como lavador de carro, aos 12 anos de idade. Aos 14 eu era garçom, aos 16 empacotador de supermercado. Eu fiz Senai, eu me formei em Direito por bolsa de estudos. E a partir disso eu entrei para política. Hoje tenho empresas, falo sobre política aqui, mas eu tenho uma trajetória de vida como um cidadão brasileiro que veio de baixo. Então, Renan, eu sei o que é o povo brasileiro, eu sei o que é tudo que o povo passa. Eu não sou um playboyzinho. Minha família não está envolvida em ocultação de patrimônio de mais de 400 milhões, que misteriosamente essas investigações ficam paradas
por que será? Talvez porque o sistema não deixa avançar? Ou, não sei, Renan, talvez você saiba explicar isso muito melhor do que eu. Eu te responder na noite, porque eu trabalho durante o dia. Não fico abrindo live 3 horas da tarde pra um bando de moleque com a mão melada ficar te assistindo e te aplaudindo achando que tu pode ser presidente. Até porque é bem interessante, Renan, do MBL, essa tua última fala aqui, que eu achei o máximo. Ruim. Tamo quantas pessoas aqui na live, galera? 3.600 vermelho, 3.600 Renan. Tem quanto do Renan? 7.200 então. Ah, ótimo, maravilhoso. Uau, 7.000 visualizações numa live de meia hora falando mal de mim. Esse vídeo aqui que eu devo ter postado há 3 minutos já deve ter mais de 7.000 visualizações, Renan. Sabe, Renan, se tu quiser engajamento, quiser ser presidente, primeiro vira uma voz ativa. Uma voz com credibilidade, igual um moleque de 31 anos de Erechim. Sabe, Renan, seu playboyzinho com 41 anos na cara, que não sabe o que é formar uma família, que não sabe o que é as responsabilidades de um cidadão brasileiro, quer uma dica pra tu começar a virar homem? Vai num fonoaudiólogo, engrossa essa voz, começa a falar igual homem. Muda essa tua voz de taquara rachada, porque é insuportável de ouvir. Aproveita e leva junto o Kim Kataguiri e todos esses teus amiguinhos do MBL, que enquanto eu tô aqui formando família, tu tava lá na Ucrânia com teu amiguinho, mamãe falei, fazendo turismo. Bom, o resto da história todo mundo já sabe. Então eu vou te dar uma dica. Antes de vir falar de Brasil, vira homem. Homem de verdade. Sabe o que te falta? Testosterona. Cadelinha do sistema. Pois é, né? Ou seja, um tom de brincadeira, né? Você viu aí, a briga aí, né? Foi pesada aí entre o Rony Gabriel e a turma do MBL. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou ser muito honesto aqui com vocês. O pessoal do MBL se perdeu. Eu comecei a interessar por política, gostar por política, assistindo algumas figuras, né? E uma delas era o Nando Moura, tá? Lá em 2016, onde eu nem sonhava um dia estar aqui pondo a cara para vocês falar sobre política. Era Nando Moura, era Kim Kataguiri, era o Arthur Duval, Mamãe Falei, era o Caio Coppola. Para mim, o primeiro vídeo que eu vi na minha vida sobre política, que eu falei, pô, este cara é bom, chama-se Caio Coppola. Foi o primeiro vídeo que eu falei, caramba, isso aqui realmente é um vídeo que vale a pena ser assistido. É um vídeo que vale a pena ser assistido. Então, o primeiro vídeo nesse sentido foi do Caio Coppola. O que eu quero dizer para vocês? A gente tem que tomar muito cuidado, porque existem muitas pessoas que estão começando a entrar nesse mundo agora. Eu, por exemplo, lá atrás, em 2016, né? Estava com meus 30 anos e, sabe, nunca me interessei por política, só queria cuidar da minha vida, até que eu entendi que o mal daqueles que não interessam por política é serem dominados por aqueles que interessam pela política. E aí foi onde veio a minha preocupação, né? E aí eu fui vendo que o MBL, Nando Moura, esses foram se perdendo no caminho, porque o ódio ao Bolsonaro que eles têm se tornaram muito maior, né, do que realmente o interesse em prol do Brasil. Eu tenho críticas ao Bolsonaro, nunca fui hipócrita de negar para vocês, mas sei, né, que muitas pessoas que estão no entorno do Bolsonaro são pessoas com ideais muito bons, como o Rony Gabriel, que é uma pessoa que eu acompanho do trabalho dele e sei a seriedade desse cara, como também sei que tem muita gente no entorno do Bolsonaro que só quer os votos que o Bolsonaro pode dar e se diz bolsonarista. Eu já sou bem claro e objetivo com vocês, não interessa no voto de ninguém, nunca mais na minha vida eu vou pedir um voto para ninguém, que é uma coisa que eu tomei ranço, a política. Quer dizer, pelo menos é a minha ideia, né? Agora, a gente nunca pode dizer que nunca, mas não tenho interesse em algum nisso. Acho que a minha forma de contribuir é aqui, conversando com vocês. Agora, tem que tomar cuidado, porque o discurso desses caras aí, do MBL, ele realmente cai muito bem aos ouvidos da juventude, né? E eles aprenderam a falar com a juventude, com uma juventude mais reacionária. Só que esses caras, como disse o Rony Gabriel aqui, são caras que, com toda certeza, são do sistema. E o sistema se organiza, né? O sistema vem através da mídia, vem através desses novos influenciadores, é assim que funciona. Por falar em mídia, dá uma olhada aqui, editorial
né, do Estadão. Dá uma olhada nisso. O Brasil ganha quando o bolsonarismo perde. Considerando a direção e o ritmo dos ventos, o país pode começar a vislumbrar com a real chance de se ver livre dessa força política reacionária e destrutiva. Isso aqui é uma matéria de um jornalista, né? O Brasil ganha quando o bolsonarismo perde, afirma editorial do Estadão. Nada surpreende, vindo do panfleto tucano que inaugurou o sucesso de perseguição ao criar listas negras de bolsonaristas, depois aproveitadas pelo próprio regime. O que eu discordo? Essa escrita aqui é do Leandro Ruschel. O que eu discordo aqui? Porque o pessoal do Estadão, o pessoal da mídia, da grande imprensa, é o próprio sistema, né? Os caras fazem parte desse emaranhado todo. Como disse o Rony Gabriel aqui, o sistema não é uma pessoa, é um grupo de empresas, um grupo de políticos, um grupo de pessoas, ONGs, e aí vai entrando, né? Crime organizado faz parte do sistema, então vai entrando cada vez mais, né? Figuras aí notórias dentro desse sistema. E sabe, alguns jornais são o reflexo puro, né? O puro suco de sistema, né? E aí é onde entra aqui alguns pontos que precisam ser debatidos. Olha isso aqui, ó. Breaking news. O STF tem a maioria para ampliar o número de deputados a partir de 2030, né? Matéria do CNN aqui para vocês, tá? Então, o pessoal, né, conseguiu, ou seja, agora vai ter mais deputados, vai ter mais senadores. E por que será que isso acontece? O STF formou maioria para manter o número de deputados federais, atualmente 513, nas eleições de 2026. Segundo a medida cautelar em referendo, a ampliação do número de parlamentares deve começar a valer a partir de 2030. Olha só. Então, vão aumentar o número de deputados. E isso não foi uma decisão do plenário do STF inteiro, foi uma decisão cautelar, tá, pessoal? Foi uma decisão cautelar. O relator, ministro Luiz Fux, atendeu ao pedido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de manter o número atual das próximas eleições. Aí você consegue entender por que o Davi Alcolumbre, né, ele acompanha tanto os votos, os anseios e os pedidos dos ministros do Supremo? Você consegue entender isso? Porque é uma troca de favores. Isto aqui é o sistema. O sistema vira e fala, olha, eu seguro o impeachment aqui, mas a hora que eu precisar de mais cargos, mais vagas, arquivar aquele processo de corrupção aqui ou acolá, vocês fazem isso. Derrubar aquele perfil aqui ou acolá que está falando mal de mim, vocês fazem isso. Aconteceu com o Lira, gente. O Lira, né, teve denúncias da esposa dele. Ele foi lá num pedido liminar e derrubaram, né, o perfil, não lembro se foi do Metrópolis ou do ICL, foi derrubado, né, porque fez a denúncia e pronto. Ninguém vai reclamar de liberdade de imprensa, ninguém vai reclamar de nada disso. Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Nunes Marques, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes seguiram o relator. A análise do caso ocorre em plenário virtual que começou nesta terça-feira e segue até quarta-feira. Ou seja, é o sistema, né, se adaptando, é o sistema, né, se ampliando, é o sistema criando mais gente para fazer parte do próprio sistema. É assim que funciona, né? E aí veio o Flávio Bolsonaro aqui, né? Para quem disse que o Michel Temer não influencia nada, o PL da dosimetria, que é o PL modificado, que era a principal pauta da direita, que era a anistia ampla, geral e restrita. Já falei para vocês que eu sou totalmente contra a anistia. Eu acho que a anistia é uma vergonha. O Blake deveria ser anulação, né? Porque o que aconteceu com os processos do 8 de janeiro foi uma perseguição, foi um tribunal de exceção, um tribunal que já nasceu no foro incompetente, um tribunal que já nasceu com o juiz incompetente, um tribunal que já nasceu até o princípio do promotor, né, natural, não foi
observado. Então, o processo todo nulo. Mudaram jurisprudência só para isso, ou seja, criaram uma exceção só para pegar o Bolsonaro. E aí, né, o Flávio Bolsonaro veio agora a público e deu o seguinte discurso: PL da dosimetria não nos serve, diz Flávio Bolsonaro ao Paulinho da Força. O senador Flávio Bolsonaro afirmou ao relator do PL da dosimetria, o Paulinho da Força, que um texto que não contemple o seu pai, ex-presidente Jair Bolsonaro, não serve à oposição. O deputado reuniu nessa terça no gabinete do senador em Brasília. Olha, eu já tinha dito para vocês, né, já tinha explicado para vocês alguns pontos. O principal ponto que eu tinha explicado para vocês é que o PL da anistia ia se transformar, né, porque o interesse do STF era transformar isso em redução das penas, e eu tinha dito, vão reduzir 10 anos aí, porque quem pegou 14 cai para 4, já cumpriu a pena, vai para a rua. Quem pegou 17 cai para 7, já cumpriu sexta pena, né, muda de regime. Quem pegou 27, que são generais e Bolsonaro, vai cair 10, ainda vai para 14. Ainda vai ter que puxar aí pelo menos uns 3 anos de cadeia para poder ir para a rua, que seja em domiciliar. Por quê? Porque a questão de saúde do Bolsonaro, né, atrapalhou os planos dessa turma. O interesse deles, todo mundo sabe aqui, era mandar Bolsonaro lá para a Papuda. Alguém tem dúvidas disso? Duvido muito, não é isso? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, do nosso editorial. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Hoje foi um pouquinho diferente, que a gente reagiu aí a essa fala aí do Rony Gabriel, aí, a esse vídeo do Rony Gabriel, tá bom? Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade, e a gente volta, né, daqui a pouco com mais um editorial. Meio-dia a gente tá de volta aqui com vocês. Abraço.